E aí, nós temos o site aqui das minhas receitas, que a gente, só relembrando aqui que a gente tem utilizado, então você entra com o Facebook ou com o Google. Aí vem para as recomendações, você tem aqui os produtos, que vão ser ingredientes, né, das receitas, vão ser aqui, ó, os ingredientes da receita, né. Observe, ó, que aqui, ó, eu tenho açúcar, eu usei 500 gramas de açúcar nessa receita, e o custo foi R$ 5, né. A banana eu usei 2 unidades, e o custo foi R$ 6,67, ok? Tem aqui uma diferença entre ingrediente, né, que é a quantidade utilizada na receita, para o produto. O produto é a quantidade que eu comprei, né, a quantidade que eu comprei, e o preço que eu comprei, né? Então são diferentes. Apesar de estarem relacionados ao mesmo produto, né, o produto tem informações da compra e a receita tem o ingrediente tem as informações daquele produto que foram utilizados naquela receita. Tá legal? Isso é importante porque quando a gente for desenhar o diagrama de classe, eu vou falar mais sobre isso. Tá legal? Beleza. Então, pessoal, nós desenhamos aqui o diagrama de caso de uso, né? Diagrama de caso de uso. E observe que agora a gente tem que identificar as classes de negócio, né? O que são essas classes de negócio? São as entidades do negócio que a gente vai manipular ou gravar num banco de dados, né? Por exemplo, para entrar, né, eu preciso do e-mail e senha e a foto do chefe, que eu vou utilizar do meio do sistema, né? Eu tenho que identificar nesse chefe quem é cozinheiro e quem é confeiteira, tá certo? Ok? E nós temos aqui a entidade recomendação, que vai ser a entidade que é listada aqui, que é incluída. Nós temos o listar produto, nós temos a entidade produto, que é do listar produto, incluir produto, alterar produto e excluir produto. E nós temos também o listar receitas, né? Que nós temos a entidade receita que vai ser manipulada aqui. Tá legal? Então vamos lá. Agora nós vamos desenhar com essas entidades que nós levantamos. Por exemplo, deixa eu listar aqui, ó. Nós temos as entidades chefe, que são de dois tipos: cozinheira, cozinheiro, e nós temos a confeiteira, né? Nós temos a entidade recomendação, e nós temos produto e receita, tá certo? Essas são as entidades que nós vamos gravar, nós vamos manipular no nosso sistema, pelo menos nessas funcionalidades aqui, ok? Perfeito. Então, voltando aqui, eu vou pegar isso aqui, vou diminuir, vou colocar isso bem aqui do lado, bem aqui do lado. E agora, nós vamos criar aqui um pacote, certo? Pacote, que é o 02 projeto, 02 projeto, e dentro dele eu vou criar aqui um outro pacote que eu vou chamar de 02.1, que é o diagrama, tá um ponto aqui, diagrama de classes. E dentro dele, eu vou criar um diagrama que é o class diagrama. Olha, pessoal, não é à toa que esse diagrama
é o que está mais em cima. Ele é o diagrama mais importante da UML, tá? Então, nós vamos criar um diagrama de classe aqui, ok? Então, a primeira classe que eu vou criar é aqui do chefe. Chefe, certo? Do chefe. Nesta classe, eu vou adicionar um atributo, que é... Deixa eu me ver aqui. O atributo que eu vou criar aqui, nome, certo? E ele tem uma visibilidade, certo? Só que ele não vai ser público, eu vou botar ele privado. Todo atributo é recomendado que a gente bote ele privado, certo? Então, ele vai ter um nome, ele vai ter um... Como é o nome dele? Ele vai ter um nome, vai ter um e-mail, também vai ser privado, né? Que é através desse sinal menos, que a gente sabe que ele é privado. Olha, se eu colocar público, ele bota um maisinho. Se eu colocar protected, ele bota essa cerquinha, né? Mas é recomendado que a gente use eles privados. Vai ter também um outro atributo, que é a URL foto, né? Que ele vai trazer lá como é o nome dele? Do Facebook ou do Google, né? E eu vou colocar aqui privado também, tá certo? Só que nós vimos que o chefe, ele é de dois tipos, ele é né? Ou ele é um cozinheiro ou ele é uma confeiteira. Então, pessoal, como é que a gente faria isso? Tá certo? No diagrama de classe. Cozinheiro é uma herança, é uma generalização, é uma extensão do chefe, né? Então, eu teria que criar aqui também a classe cozinheiro. Cozinheiro. E teria também a classe aqui confeiteira. Certo? E aí, pessoal, eu teria o relacionamento de generalização, ó, de herança, porque é lá, ou é o extend lá do Java, né? É um extend lá do Java, certo? Então, eles são ó. Observe a setinha, ó. É a setinha sólida com a cabeça da seta aberta, tá? Só, pessoal, que eu teria que colocar aqui para representar esses caras como filhos do chefe, eu teria que representar aqui o que é específico deles. O que é que eles têm que diferencia confeiteira do cozinheiro, né? Tá? Eu teria que colocar atributo ou comportamento. Se não tiver, eu não preciso representar eles como herança. Bastaria eu colocar um flag aqui dizendo se era confeiteiro ou se era cozinheiro. Mas, a princípio, eu posso deixar dessa forma mesmo, tá? Beleza. Aí, pessoal, quando a gente entra aqui no sistema, vem para as recomendações, ó, para as recomendações, né? Então, ó, tem um autor da recomendação, né? E tem uma data e tem o texto, Então, vamos lá, ó. Então, eu vou criar bem aqui, ó, mais uma classe recomendação, sem ser cedilha, sem acentuação, sem espaços, tá certo? Então, olha, nós vamos usar agora um relacionamento do mundo real mais básico da UML, que é associação. Então, olha, quando eu chego aqui, ó, eu digo que o chefe, né, faz recomendação, certo? Faz recomendação, né? E aí nós temos que dizer, igual lá em banco de dados, nós temos que dizer, ó, um chefe, ele faz várias recomendações, né?
Então, eu vou chegar aqui no relacionamento e vou procurar aqui, ó, chefe, eu vou procurar aqui recomendação e vou colocar que ele tem a multiplicidade, né? Eu vou dizer que um chefe faz N recomendações. Só que na UML é um asterisco. Só que na UML é um asterisco. Tá legal? E aí, a recomendação, ela só tem um autor, né? Então, nós vamos chegar aqui, ó, no relacionamento, clico no relacionamento, vou procurar a classe chefe e vou colocar aqui, ó, a multiplicidade. Ele só tem um, ó. Só tem um. E como é o papel dele? O papel, que eu vou colocar bem aqui no nome, é autor. Certo? Veja que esse autor, ele aparece com um maisinho, porque também ele pode virar um atributo. Então, eu vou colocar aqui privado. Então, autor, o chefe, que é um autor, faz recomendação. E a recomendação é feita por um autor. Faz várias recomendações em um autor. Aqui, como é asterisco do lado, nós temos o papel, que são as recomendações. Agora sim, está no plural, porque são N aqui, são várias. Então, a gente vai clicar aqui em público e privado e vai, né, ficar aqui, ó, recomendações. Então, nós temos no plural, por quê? Porque são várias. Então, essas recomendações são feitas por um autor, pelo autor tal. Certo? Beleza? Beleza. Agora, na recomendação aqui, nós temos atributos, que são o quê? São o texto, e ele é privado, que é um atributo. Ele tem também, ele tem também uma data, a data em que ele foi registrado, que é privada, né, e tudo mais. A data e o texto, tá? O autor, o nome do autor vem daqui, ó. O nome do autor vem daqui. Tá legal? Beleza. Se vocês observarem, ó, uma recomendação, ela pode ser curtida, ó. Ela pode ser curtida, certo? Pode ser curtida. E descurtida por várias pessoas. Então, nós vamos ter uma outra relação no mundo real. Deixa eu ver que eu me perdi. Aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um outro relacionamento. Opa, tem que fazer assim, depois ajeitar. Pronto. Nós vamos fazer assim. Que é o quê? O nome desse relacionamento é curtiu. Curtir. Curte. Vou botar curtir. Curte não, curte. Certo? Um chefe curte recomendação, né? Então, um chefe, ele pode curtir várias recomendações, né? Então, ele vem aqui, um chefe pode curtir, vai, ó, procura chefe, ó. Não, é na recomendação. Na recomendação, ele vai ter aqui o asterisco, onde ele pode curtir várias recomendações, né? E fica aqui. Ah, não precisa mudar agora, não. Precisa mudar isso agora, não. Tá certo? Então, ele tem aqui várias. Opa, estou querendo puxar aqui.
puxar. Então, ele curte várias recomendações. Agora, uma recomendação, ela pode ser curtida por vários chefes também. Então, eu clico no relacionamento, né? E venho aqui e digo, ó, a multiplicidade também é N asterisco, tá certo? Ok? Beleza. Agora, pessoal, se eu quisesse guardar a data que a pessoa curtiu, eu fiz uma curtida, mas qual foi a data? Se eu colocar essa data aqui em recomendação, ela vai ser a data de que chefe que curtiu. Se eu colocar essa data da curtida em chefe, essa data vai ser a data da curtida de que recomendação? Então, eu não posso colocar nem em recomendação, nem em chefe. E aí surge um outro elemento que é... Peraí, deixa eu ver aqui. A classe de associação. Peraí, ver aqui se dá certo. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, bota a classe curtida, certo? Curtida, certo? E aí, ó, essa informação aqui, a data da curtida, ó, atributo, data, certo? Que ele vai ser também privado, né? A data dessa curtida, ela não pode ficar nem em recomendação, nem em chefe. Então, eu crio uma classe para ela. Só que essa classe recebe um nome que é a classe de associação. E aí ele liga, ó, a curtida com essa associação. Entendeu? Ele diz, ó, essa data aqui é do relacionamento. Lá no diagrama de entidade e relacionamento, no banco de dados, vocês tinham visto o seguinte, ó. Quando é N para N, botam uma classe no meio, que é a classe, a entidade de relacionamento, né? Aqui a gente não bota a classe no meio, a gente cria uma classe e liga ela para a associação, que é o relacionamento. E coloca nela só os campos que são atributos da classe. Certo? Beleza? E aí? Não apareceu ninguém ainda. Para mim tinha entrado um sujeito, aí ele saiu, né? Não quis ficar só aqui comigo. Mas tranquilo, estamos aqui, firme e forte. Vamos lá. Vamos aqui então. Beleza. Continuando, então, ó, nós já trabalhamos, ó, recomendação, confeiteiro, cozinheiro e chefe. Beleza. E agora, nós vamos criar mais uma classe, que é a classe de produto. Produto. Então, um chefe, ele cadastra vários produtos. Então, ele tem aqui o cadastra vários produtos. E aí, ó, quando eu clico na associação aqui, eu venho para cá, ó, produtos. Um cliente, um chefe cadastra vários produtos. Vários produtos. E um produto é de apenas um chefe. De apenas um chefe. Tá? Beleza? Beleza. Então, a gente vai ter aqui, ó, um atributo que é o nome do produto, que também é privado. Ele vai ter um atributo que é
a quantidade comprada. Vou botar assim, QTD comprada. Quantidade comprada, certo? Vou botar ele como privado. Eu vou criar aqui agora um outro, que é a medida, né? E ele vai ser privado, se é quilo, se é grama e tudo mais, né? E nós vamos criar também o preço. O preço. Preço. Beleza? Beleza, garotinho. Beleza. Certo? Então, tá tudo aqui registrado. Então, nós vamos ter papéis aqui, ó, que são, como é o nome desse papel, ó, name aqui. Então, nós estamos em chefe, nós vamos ter aqui o chefe, né, ó, que ele vai ser um atributo privado, né, a quem o chefe cadastra Aí aqui, como são N, desse lado, do lado produto. Não, vou clicar aqui. Como nós temos aqui, ó, nós temos agora nome aqui, nós vamos estar no plural, produtos, né? Porque vai ser um vetor de produtos, né? Então, esses aqui são os produtos, esse aqui é o chefe, né? Ok? Se quiser colocar aqui também, a gente pode colocar, né? Chefes e recomendações aqui em cima também, tá? Podemos colocar também, mas vamos continuar. Beleza. Agora, nós vamos falar de receita, terminamos o produto. Agora, o receitas, pessoal, ele tem um cara chamado item. Item receita. Ou seja, o ingrediente. O ingrediente. A receita tem ingredientes, que na verdade se relaciona com o produto. Se relaciona com o produto. Ou seja, eu estou dizendo, olha, do açúcar eu vou usar tantas gramas. Então, ele tem aqui dentro dele a quantidade. Ele tem aqui a quantidade, né? Utilizada. A quantidade utilizada. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro pela receita. Nós chegamos aqui, ó, e colocamos aqui, ó, receita. Nós temos a receita, certo? Nós temos a receita, tá? Nós temos a receita. Nós temos aqui, ó, dentro da receita, adicionar atributo. Nós temos o nome da receita. E nós temos também a descrição. A descrição. E também é privada. E nós temos que colocar aqui no meio, certo? Uma outra classe, que são os ingredientes. Ingrediente. Nós temos aqui o ingrediente, certo? Ingrediente. Então, o que é que nós vamos fazer? Ó? Uma associação daqui para cá, certo? Onde nós temos
clicar aqui, ó, uma receita. Nós temos receita, um ingrediente, tem vários ingredientes, e um ingrediente tem uma receita. Tá certo? Ok? Então, a gente pode até botar aqui, tem, certo? Uma receita tem vários ingredientes. E o ingrediente tem o quê? O ingrediente vai ter a quantidade utilizada. Vai ter a quantidade utilizada. Certo? Ok? E ele vai ser também privado. Opa, mudei no canto errado. Privado. Certo? Agora, o ingrediente, ele está relacionado com um produto. Que produto é ele? Que quantidade utilizada de que produto? Então, nós vamos ter aqui, ó, uma associação para cá, né? Então, o ingrediente é de produto. O ingrediente é de produto. Então, nós temos aqui, ó, de produto. Não está muito bom não esse termo, mas eu vou deixar ele aqui. Então, vamos lá, no relacionamento, um produto, um ingrediente é de um produto, né? E um produto, ele pode aparecer em vários ingredientes de diversas receitas. Tá legal? Beleza? Beleza, garotinho. Tá legal? Então, é isso. Pessoal, só que tem um detalhe. Esse relacionamento aqui, que eu coloquei entre receita e ingrediente, não é diretamente uma associação. Eu botei uma associação aqui entre eles. Mas nós temos aqui dois outros relacionamentos que nós precisamos esclarecer, tá certo? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui que é melhor. Toda vida que você vai colocar relacionamento, pessoal, você faz umas perguntinhas, tá certo? O relacionamento básico é a associação, certo? Associação. Aí nós já vimos também a generalização, né? Ou herança. E aí você pergunta, é um? Então, se for cozinheiro, é um chefe. Confeiteira, é um chefe. Tá certo? E aí, se não for generalização, o relacionamento mais básico é o de associação. Aí você bota a associação como eu botei. Só que você tem mais dois tipos que são casos particulares da associação, que é agregação, certo? E composição, certo? Que a primeira pergunta que você tem que fazer
para saber se não é uma associação básica, se é uma agregação ou composição, a primeira pergunta é: tem uma relação todo e parte? Tem uma relação todo e parte? Por exemplo, a receita é o todo e as partes são os ingredientes. São os ingredientes. Então, a receita ela é formada de ingredientes. Então, ela é formada de ingredientes. Então, nós temos uma relação todo e parte. Então, elas deixam de ser agregação e passam a ser composição. Agregação ou composição. E aí vem a segunda pergunta, para diferenciar, né? Se essa segunda pergunta for verdadeira, é agregação. Se for falsa, é composição. Então, vamos lá. O objeto parte, por exemplo, ingrediente, pode ser utilizado em vários todos. O que é que significa dizer isso? O açúcar, 500 gramas, foi utilizado na receita bolo de banana. Aí ele tem agora outra receita, que é o bolo de chocolate. E aí ele usou açúcar, 1 quilo. É outro ingrediente. Mas eu diria assim, Regis, e se ele tivesse usado a mesma quantidade? Ainda assim seria partes diferentes. Porque se ela disse, ela experimentou um ingrediente, açúcar, 500 gramas na receita de banana. Mas aí ela usou 1 quilo na receita de chocolate. Mas ela viu que ficou muito doce. Aí ela foi lá e alterou para 500. Mas ela alterou a quantidade. Ela não alterou o ingrediente, né? Ela alterou só a quantidade. Então, o produto é o mesmo, mas o ingrediente é específico de cada receita. Então, o objeto parte pode ser utilizado por vários objetos todos? Sim, então é agregação. Se não, né, objeto parte não pode ser utilizado por objetos todos. Então, é composição. Então, ó, se a receita, se o ingrediente não pode ser utilizado em várias receitas, cada ingrediente é daquela receita especificamente, apesar de ser o mesmo produto e apesar de ser o mesmo quantidade, são ingredientes específicos da receita. Então, ela passa a ser uma composição. Então, eu vou vir aqui, certo? E vai perguntar, agregação, se for compartilhada, é agregação, ó, que é o losangozinho branco, né? O losango branco, no lado todo. E se for o lado todo, é a receita, né? E se ele diz, não, é composição, ele não pode ser compartilhado. Então, é composição. Certo? Beleza? Então, esse é o diagrama. Tá? Ok? Então, vou salvar aqui e vou falar. Olha aqui, né? Olha aqui, ó. Associação é o primeiro relacionamento. Aí tem o nome da associação, ó. Bem aqui, ó, cadastra. Então, aqui, ó, nós temos o nome do relacionamento, que é esse nomezinho aqui, ó. Nós temos os papéis do relacionamento, que são esses produtos, ó, esse aqui, ó, né? Que eles podem virar atributos na outra classe, né? E nós temos a multiplicidade, que são esses, tipo a cardinalidade lá do diagrama de entidade e relacionamento. Como é que a gente coloca? Né? A quantidade de objetos da classe produto que participam do relacionamento. Né? E aí o nome do
papel é no plural, se for N, né? Plural se for N. E aí eu falei da classe de associação, não falei da associação ou, e falei, ó, da agregação, composição e generalização. Nós não vamos ver realização e dependência, tá? Nós não vamos ver. E aí eu queria mostrar para vocês mais aqui, ó. Vamos abrir aqui. Ó, nós temos aqui, ó, celular, uma classe, né? Ó, o nome da classe, os atributos, ó, você pode colocar o tipo, ó, você pode colocar o tipo, e você tem aqui, ó, os métodos, as operações, tá? Eles têm visibilidades, ó, privada, pública e protegida, ó, que é esse símbolozinho menos, mais e o cerquinha, né? As operações e métodos também tem, mas o mais comum é ser público, né? É ser público. Né? Mas também pode ser privado, público e protegido. O relacionamento de associação, que é o mais básico. Pode ser, ó, uma associação unária, uma associação binária ou ternária. Né? Numa ternária, pessoal, a UML diz que é para colocar um losango, Mas na prática, quando você vai implementar, esse losango se transforma numa classe. E aí você dá um nome para ela, tem atributos e tem relacionamentos. Tá legal? Tem relacionamentos. Aí eu falei, ó, tem um vínculo empregatício aqui, é o nome desse relacionamento. Empresa e trabalhador. Tem um vínculo empregatício entre eles. Né? E aí você dá o nome desse relacionamento. Por quê? Porque às vezes, pessoal, pode ter diagramas que aparecem dois relacionamentos entre empresa e trabalhador, pode aparecer dois relacionamentos. E para você diferenciar, você tem que colocar o nome do relacionamento. Tá? Tem papéis, ó, que vai depender o nome, se é no plural ou não, vai depender da multiplicidade, né? Temos aqui as multiplicidades, ó. Multiplicidade mínima e multiplicidade máxima. Pode ser exatamente 1, exatamente 5, pode ser de 0 a 1, pode ser de 0 a vários, né? Pode ser de 3, no mínimo 3 e no máximo 5 objetos. No caso aqui do pneu, um carro tem no mínimo 4 pneus e no máximo 5, né? Não vou falar disso. Aí você tem a classe de associação, ó, por exemplo, no vínculo empregatício, tem quando você começou a trabalhar na empresa. Se eu botasse a data aqui na empresa, era de qual trabalhador? Se eu botasse a data no trabalhador, era de qual empresa? Por exemplo, eu hoje dou aula na FB Uni e na Unicet. E eu trabalho no SERPRO. Então, essa data que eu comecei a trabalhar seria de quem? Então, não pode ser nenhuma das classes dos extremos do relacionamento. Vai ter que ser uma classe de associação colocada no meio. A conta bancária. A conta bancária, olha aqui, associação ou. A conta bancária, ela pode ser de pessoa física e de pessoa jurídica, mas nunca de pessoa física e jurídica ao mesmo tempo. Então a gente tem uma associação ou, né, que é um ou aqui, ó, dizendo um objeto ou ele participa desse relacionamento ou ele participa desse outro relacionamento. E aí a agregação, ó, é um caso particular de associação. Representa um relacionamento do tipo todo e parte. A vida do objeto parte não depende da vida do objeto todo, né? Não depende. Ou um objeto parte pode ser compartilhado por vários objetos todos. Então, um curso é feito por disciplina, mas a análise e projeto de sistema tem tanto no curso de ADS quanto tem no curso de sistema de informação, né? Então, ele pode ser compartilhado. Então, é o losangozinho branco no lado do todo.
O pedido e o item do pedido é a mesma coisa da receita e o item da receita, ou seja, o ingrediente. Ele é uma associação, né, um relacionamento parte todo, mas ele não pode ser, né, compartilhado por vários objetos todo, né? Então ele é uma composição, ele é pretinho aqui do lado, tá bom? Uma curiosidade é que como ele não pode ser do lado, ele não pode ser compartilhado, aqui no lado todo a multiplicidade é sempre 1. Por que eu estou dizendo isso? Já foi questão de concurso. Aqui do lado é sempre 1, tá? Do lado da composição, do lado do todo, onde fica o triângulo, o losango. E a herança, ó, olha, pessoal, a herança ela tanto pode ser representada por essas setinhas como essa arvorezinha de seta de herança, ó. Ele pode ser feito assim. Então, veículo, ele tem o veículo marítimo e o veículo terrestre. E ele tem o veículo anfíbio também. Tá legal? E aí, ó, a cor ela é herdada, ó, para veículo marítimo e para veículo terrestre. E é herdada para veículo anfíbio também. Aqui você está vendo uma herança simples e uma herança múltipla. A UML permite você modelar a herança múltipla. O Java não permite, mas a UML permite, tá? E é isso. É isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje.